prazer estar aqui falando com vocês e eu quero falar sobre uma abordagem atual da tradição sabedoria. Sob esse título tem muita coisa embutida e eu vou destrinchar, né? Porque tem muita coisa, né? Então, a pergunta primeira que todo mundo me faz, o que tem de diferente na tradição sabedoria, que existe há milênios, né? Uma abordagem atual. Claro que a gente precisa conceituar a tradição sabedoria, o termo, o peso que Blavatsky dava a essa expressão. Então, não tem uma mudança na tradição de sabedoria. Então, são uma nova abordagem que está sendo feita e que, para isso, a gente tem que se reportar a coisas que estão acontecendo na atualidade, tá certo? Por exemplo, no meu ponto de vista, está havendo uma apropriação indevida dessa sabedoria, né? É um divórcio entre prática e a vivência desses ensinamentos, tá certo? E esse conhecimento sagrado, ele está sendo apresentado que nem bula de remédio. É muito comum você ver terapeutas com 30 formações em ciências esotéricas. Então, são pessoas que conhecem, têm o conhecimento, mas apresentam isso, muitas vezes, divorciado de uma vivência interna. Então, a internet facilitou muito a comunicação entre as pessoas e o conhecimento se propagou. Só que quando a gente fala dessa tradição sabedoria, dessa ciência sagrada, a coisa é um pouco mais complicada, certo? Não é que nem bula de remédio. Então, o que me motivou a falar aqui hoje é isso, tá certo? Então, hoje em dia, eu vejo um enxame de pessoas, se você chegar no metrô e falar assim, quem aqui é professor de yoga? Eu acho que 50% levanta a mão. Não que seja ruim, eu acho ótimo, que melhor yoga do que outra coisa. Mas, quer dizer, a coisa está tomando uma dimensão que, de repente, essa sabedoria antiga foi tomada de assalto. Existe uma forma de a gente se relacionar com ela, tá certo? Quando a gente fala de conhecimento esotérico, nós estamos falando de um conhecimento interno, da natureza interna do ser humano, que é uma coisa muito séria, muito importante. Nós nascemos, vivemos e passamos pelo planeta por algum motivo. Se a pessoa não tem a resposta para essa pergunta, é outro problema. Mas que nós temos um trajeto como almas, como espírito na Terra, nós temos, entende? Bom, então, o que eu quero falar é que não basta estar bem informado, precisa estar realizado no conhecimento. Eu quero trazer para vocês aqui uma experiência que eu passei em 1975, quando eu estive na Índia para o centenário da Sociedade Teosófica. Nós fomos numa comitiva de 52 brasileiros e a gente passou, antes de chegar em Madras, atual Chennai, para o centenário da Sociedade Teosófica, a gente passou em Bombaim e nós estivemos no Yoga Institute de Bombaim, que hoje é Bombay, mudou um pouco. E aí tinha uma junta de médicos do mundo inteiro, da Inglaterra, da França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, grupos de médicos observando as curas que se faziam naquele instituto. E quem é que dirigiu o instituto? Era um ser muito simpático, de 78 anos, com cabelo longo, ligeiramente calvo, cabelos quase todos pretos, que deu uma palestra para a gente com um neto no colo. Aí ele falou, olha, eu estou dando essa palestra, meu filho saiu, foi até a cidade, eu estou tomando conta do menino. E, numa tranquilidade enorme, ele foi dando a palestra para nós. E o que me chamou muito a atenção, olha o que ele falou. Eu demoro 7 anos para perceber o psiquismo do meu discípulo.
Só depois disso é que eu dou asanas particulares para ele. Olha só. Então, o que ele fala por psiquismo é um conjunto energético do ser que passa pela psique, pela mente, pelas emoções, subconsciente, e assim vai. Demora 7 anos estudando a pessoa, conversando com a pessoa, para ver qual que é a asana particular que ele vai dar. Isso é um grande contraste, como aqui no Brasil, de pessoas que formam professores de yoga em 7 dias. Tem uma diferença brutal, né? Aquele fulano, o Yoga Institute Bombay está numa tradução de 500 anos. Foi passando de mestre para discípulo. Uma realização antiquíssima na Índia. A yoga é uma das partes da tradição sabedoria. Então, quer dizer, eu quero conversar com vocês sobre o escopo da tradição sabedoria, tá certo? E é claro, eu também quero destacar que não basta ensinar a pessoa a andar de bicicleta, tá certo? Eu tenho que entender as necessidades, o momento da pessoa para poder dar um ensinamento dirigido, né? Então, quando o objetivo, é importante, uma frase que é muito usada hoje em treinamento empresarial, não basta fazer melhor, mas é ser melhor. Tem pessoas que têm uma habilidade neurológica de fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Ótimo. Tá certo? Isso não a torna melhor, né? Nem a mim, nem a ninguém, não nos torna melhor saber fazer muito bem certas coisas. Se um eletricista vier consertar uma lâmpada que está queimada e ele tem uma ferramenta especial que eu não tenho, ele pode vir bêbado, pode vir drogado, vem aqui, mexe aquilo e troca. Então, fazer coisas bem feitas e fazer coisas certas não é o escopo do que a gente entende por uma sabedoria divina, que eu já vou conceituar, tá certo? O outro exemplo que a gente pode dar é que você pode ter pessoas que fazem asanas que nem o círculo de Soleil consegue fazer, porque a gente vai no círculo de Soleil e fica assustado, né? Parece gente de borracha, mas ele pode ser criminoso, pode ser um bandido, ele pode ser um marginal. Então, essa é a dicotomia. Quer dizer, hoje em dia, no mundo de hoje, existe essa sabedoria divina foi assaltada. O pessoal está lidando com ela de uma forma... E eu não estou criticando nem achando que as pessoas não devam se envolver com ela, mas existe todo um protocolo, existe toda uma postura interna com relação ao sagrado. E eu quero falar sobre isso com vocês, tá certo? Bom, o termo tradição sabedoria, quem usa é Blavatsky, principalmente para referir a sabedoria presente em toda a religião, filosofia e ciência ao longo das idades, tá? Veja, quando eu uso o termo tradição, significa que as próximas gerações, elas não vão mudar o que foi feito. Tradição está dentro de um conhecimento que não se muda. O método pode até mudar, a forma de viver as coisas, etc. Mas quando eu falo de tradição, sabedoria, eu estou falando de um conhecimento que vem desde que o homem pisou na terra, que é uma sabedoria sagrada, que é uma sabedoria divina. Então, não dá para mudar essa sabedoria. Dá para mudar outras coisas, né? O conhecimento acadêmico, ele se pauta nas mudanças, que é próprio da ciência, né? Então, essa sabedoria, ela se perpetua inalterada de épocas diferentes, em culturas diferentes. E os sábios que eu pus aqui com asterisco, chamado rishis na Índia, sem se conhecer, em épocas diferentes, eles falaram a mesma coisa. Isso é o que dá a essa tradição o caráter de ciência. Porque se cada um falasse alguma coisa, não tinha como eu estabelecer um método científico ou uma verdade unilateral. Então, na China, na Índia, no Japão, em todos os lugares, na Pérsia, em todos os lugares, apareceram pessoas que foram inspiradas, esses sábios
com asterísticos, são pessoas inspiradas, pessoas que transcendem o nível humano comum, pela disciplina, pela meditação e por treinamento. Eles passam por treinamento com hierofantes, com sacerdotes que desenvolvem o seu potencial interno. E essa pessoa, então, elas contribuem para as escrituras sagradas. Tá? Então, existem várias escrituras sagradas no mundo que falam dessa sabedoria divina. Né? Quando essas instruções, quando essas escrituras, elas vêm acompanhadas de instruções, a gente chama de tratado, via de regra. Tratado é o pulo do gato, que fala como fazer. Uma escritura pode ser uma descrição geral de alguma coisa. Normalmente, os tratados não. E tem tratados ocultos que estão fechados a 7 chaves que ninguém conhece, porque eles transferem muito poder à pessoa que lida com eles, tá? Um poder paranormal. Então, esse conhecimento esotérico, eu espero que estou deixando claro, que são instruções que permitem a transformação da natureza do indivíduo. Eu vou dar um exemplo bem simples, o pranayama. Então, o conhecimento de que eu, absorvendo o prana, eu me energizo, é um conhecimento morto. Tá? Quando eu chamo de instrução, eu falo como fazer. Então, eu respiro, alterno a narina, respiro num tempo de 4 vezes, eu dou a instrução. Instrução é todo o ensinamento que modifica um conhecimento, porque o conhecimento em si é uma informação. Se eu falar para vocês que prana dá energia, e se eu captar energia, eu aumento a minha energia, falei, não disse nada. Quando eu falo que isso é pranayama, eu ensino como fazer pranayama, eu estou falando de ciência esotérica. Então, assim, existe muitas coisas no mundo do esoterismo, que o Ricardo Lindemann chama de esoterice, que tem muita esoterice por aí, tem mesmo. Então, vamos entender o caráter científico dessa ciência. Aqui eu pus a definição de ciência, segundo o dicionário: corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Ciência é fenômenos e fatos. A ciência oficial lida com fenômenos, com coisas concretas, tá? Enquanto que a ciência esotérica são conhecimentos adquiridos por revelação e práticas esotéricas. Então, esses rishis que entram em contato com uma realidade superior, eles captam as causas, não os fenômenos, o númeno, a causa e não o fenômeno. E aí eles podem ensinar pranayama e outras coisas, né? E a coisa vai muito mais profunda que isso, tá certo? Bom, aí a ciência esotérica também é chamada de ciência sagrada porque ela trata de uma dimensão do ser humano que é um imponderável, que a ciência oficial não trata. E aqui eu ponho uma rápida discussão, a diferença entre conhecimento e sabedoria, que eu falei de alguma forma, a informação como conhecimento, sabedoria como instrução. Eu vou contar uma piadinha, bem... a diferença da sabedoria e do conhecimento, né? Então, um fulano vai no médico com dor de estômago e prisão de ventre. Aí, o médico dá o remédio para ele, 5 comprimidos para o estômago e 2 para a prisão de ventre. Aí ele se confunde e toma 2 para o estômago e 5 para a prisão de ventre. Aí ele volta para falar com o médico: doutor, olha, o estômago melhorou mais ou menos, mas meu intestino desandou que o senhor não faz ideia. É claro, isso é sabedoria, o saber como. O que faz o médico? O médico ensina como usar o remédio. Tá certo? Então, isso é do nosso dia a dia, isso é da nossa experiência humana.
Você pega um conhecimento, que muitas vezes ele pode ser vago, a partir do momento que eu transformo ele em instrução ou em ensinamento, eu tenho o saber como usar aquela coisa, tá? Então, ciências esotéricas, ciência sagrada e sabedoria divina. A sabedoria divina é um conjunto de instruções que pode transformar a natureza do indivíduo e operar conscientemente junto às leis da natureza. E aí entra a magia, teofania, rituais e outras coisas. O xamã, que a gente vê aí se falar tanto, ele mexe com forças da natureza. Ele canaliza forças da natureza para devidos fins, não é? Então, existe uma hierarquia. Essa hierarquia é o hierofante, o sacerdote, o mago, o feiticeiro. Todos eles mexem com as energias da natureza com capacidades diferentes. Antes do hierofante, o hierofante é o teurgo. Quem é o teurgo? É aquele que faz a obra divina na Terra. Os mestres de sabedoria são teurgos. Eles preparam o plano do Logos para ser realizado na Terra, mas para fazer isso tem que ser um semideus, não dá para ser um cara qualquer, tá certo? Bom, uma das formas de receber o conhecimento, na Bíblia, a mais impressionante, é Deus falando com Moisés no monte, né? Que é a teofania, a comunicação direta com Deus. Então, também é uma forma de se criar os tratados e de se criar as escrituras, né? Bom, então aí vem a pergunta, quem que ensinou a sabedoria divina aos homens? Porque quando você fala em sabedoria, ou quando você fala numa ciência sagrada, a primeira coisa que dá, está num livro, foi dado um livro? Não, não foi, né? A Blavatsky, ela fala, de forma alegórica, que quem ensinou a sabedoria divina a Adão foi Deus. Por quê? Porque a sabedoria divina é uma sabedoria que está em todo lugar. É o modus operandi de Deus, ou do Logos, ou da divindade. Se é o modus operandi, isso, se eu souber como que ele atua, eu tenho uma ciência sagrada. E nos primórdios da civilização, o homem vivia em êxtase e em contato com essa sabedoria, que era disponível para todos, está certo? Então, aí fica, a sabedoria divina surgiu junto com o homem na Terra, ou ela já existiu e o homem veio depois, está certo? Mas, então, quando eu falo tradição, sabedoria, eu estou falando tradição, sabedoria divina. Uma sabedoria que foi dada por Deus aos homens, que é a sua forma de atuar, de agir, que nos permite o plano de evolução divino, inclusive está ligado à sabedoria divina. Bom, deixa eu ver aqui. Só para voltar a discutir um pouco, númeno e fenômeno, né? Númeno é o mundo das causas. Quem usa númeno a primeira vez é Kant. E Kant se baseou em Pitágoras, que, se não me engano, que foi o primeiro a falar. Númeno, mundo das causas, mundo abstrato. Fenômeno é o mundo material, concreto, onde a ciência acadêmica se estabelece. Eu pus aqui o voo dos pássaros pelo seguinte. O caboclo sabe quando vai chover porque o passarinho voa mais baixo. Isso aí me intrigou há muito tempo. Por que o passarinho voa abaixo? Porque aumenta a pressão atmosférica antes da chuva. E o ar fica mais pesado e o passarinho voa mais baixo. Ele não tem tanta facilidade de se deslocar no ar como seco do que quando o ar úmido. O caboclo não sabe que é isso. Ele não sabe que é um problema de pressão atmosférica. Ele vê o fenômeno. Então, o fenômeno é o passarinho voar abaixo. A causa é o aumento da pressão atmosférica. Um é o númeno, outro é o fenômeno. A ciência sagrada trabalha do númeno, ela fala de causas num nível sutil, tá? Bom, quando ela fala dos princípios superiores do homem, é claro que a medicina não vai falar sobre isso. Aliás, um médico, ele estava fazendo uma autópsia e ele falou para os alunos assim, dou 10 para quem me mostrar onde está a alma.
Aí um aluno falou, olha, o senhor pode aproveitar e mostrar onde está a inteligência também? Aí ficou quieto, né? Então, assim, a medicina não vai poder falar dos princípios do homem como um potencial, como um valor, porque isso não é objetivo, né? Aqui eu já falei de alguma forma. Lembrar que a ciência sagrada ou sabedoria divina passou a ser chamada ciência secreta, que é um nome ambíguo, secreta porque é escondida, não. Por causa das escolas de mistério. Esse conhecimento, houve um declínio da humanidade e esse conhecimento passou a ficar reservado nas escolas de mistério. Então, era secreto, por quê? Porque só conhecia esse conhecimento quem era membro da escola de mistério, né? Que é uma escola da antiguidade que criou essa tradição, sabedoria está ligada às escolas de mistério. Bom, de qualquer forma, a sabedoria divina está acessível a todos que a procuram, né? Eu quero falar um pouco, que é uma das coisas que me motiva também, a descoberta da sabedoria divina, que a gente aqui chama de teosofia, né, na Sociedade Teosófica. O senhor Shigihán, presidente da Sociedade Teosófica, ele tem um livro, Por que a Teosofia permaneceu sem ser definida? Muitos aqui na sala e muitos que nos assistem, falam, tem um livro de teosofia? Todos. Não tem um manual, não tem uma Bíblia. Tem a doutrina secreta, que estuda a ciência oculta de uma forma muito profunda. Mas nós não temos um livro que é um códex dos teosofistas. Tá? Por quê? A teosofia não foi definida nem por Blavatsky, nem por Gokut, nem por Beza, por nenhum dos líderes. E aí eu quero discutir com você. Por quê? Porque a resposta do que é a teosofia é de dentro para fora. Você descobre a teosofia. Você não estuda e lê num livro. É a voz interna, é a voz do silêncio, a voz do ser interno que nos revela o que a teosofia é. Tá certo? Então, ela não está nos livros, não é uma questão de definir. Se eu falar para vocês que teosofia em grego significa sabedoria divina, eu não falei nada. Tá certo? A Blavatsky falava que o entendimento da teosofia é que nem um esboço que eu pinto, um quadro, depois eu vejo que não está bom, eu melhoro, até que o quadro fique igual a um motivo. Mas, para isso, eu tenho que me transformar, eu tenho que deixar de ser um pintor amador para ser um pintor profissional e dar vida àquela, como foi o Da Vinci e Michelangelo. Então, saber o que a teosofia é o despertar da consciência em cada um. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Não dá para definir uma sabedoria. Eu posso entender que a sabedoria é um conjunto de ensinamentos e instruções. Quais são? Só passando por elas, né? Eu quero falar de uma coisa bem simples que essa sabedoria traz, que é o seguinte. Eu já falei, né? Uma mudança de consciência, uma mudança de entendimento. Nesse sentido, a ciência esotérica, ela traz coisas que ajudam a gente a perceber a realidade. Então, por exemplo, tem uma coisa que é a Trindade, o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é consciência, Filho é vida e Espírito Santo é forma. Na teosofia, Pai é o primeiro logos, vida é o segundo logos e forma é o terceiro logos. Tá certo? Então, toda manifestação está dentro desse tripé. Tá? Muito bom. Então, o que essa sabedoria apresenta para nós como revelação? Porque não é fácil perceber de cara, né? Para perceber isso, tem que ser um iniciado. Que a vida é uma só. As formas é que são
diferentes. Isso muda tudo. É o divisor de água na vida de uma pessoa. Porque eu olhar a natureza fora de mim como uma coisa separada e poder achar que eu faço com a natureza o que eu quiser, eu mato, ponho fogo, faço isso, aquilo outro, é porque o cara não tem uma visão da unidade da vida. Entendem a diferença? A partir do momento que eu entro em contato com um ensinamento transcendente, ele me mostra outra realidade da vida. Eu vejo o mundo pela ótica interna, não pela ótica que a gente aprende na escola com uma série de definições. A gente aprende o reino vegetal, o reino mineral, vegetal, animal, humano, e assim vai, fica uma série. São definições. Me faço claro, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Isso é fundamental. A aquisição da sabedoria divina como experiência em nossas vidas. Eu estou querendo mudar a minha vida, eu não quero ficar num estado que é o estado de adormecimento. Na Bíblia, em Romanos, lá é dito literalmente que os homens estão adormecidos. O que significa isso? Que eles estão vendo a vida do ponto de vista mental, racional. Eles não têm uma visão interna da vida. Isso vem pelo despertar do conhecimento de uma ciência que liberta, tá certo? A Radha Bunye chamava a teosofia, ou sabedoria divina, de verdade viva. Por quê? Porque é a verdade que transforma a gente. Por exemplo, eu entro no mar, tem uma água viva, ela encosta em mim, ela queima. O que é a verdade em viva? É aquilo que eu leio, entendo e transformo em minha vida. E após, senão eu fico um erudito. Eu vou dar aula de teosofia na faculdade e falo que nem uma matraca. Não é isso. Nem o que a teosofia quer, nem que a tradição dos mistérios quer. Existe um conhecimento capaz de redimir o homem. É o que nós estamos fazendo aqui, a Sociedade Teosófica e os outros expositores, né? Bom, então isso falar da constante busca da verdade na vida, né? Eu quero falar um pouco sobre o que eu quero abordar como uma abordagem atual, né? Que já que a tradição sabedoria, já que a sabedoria divina é a mesma, há milhares de anos, né? O que tem de atual na abordagem, tá certo? Bom, para isso eu vou fazer a rápidas pinceladas como que eram as escolas de mistério no passado e como é que hoje as coisas evoluíram, tá certo? Então, assim, agora eu vou ler os tópicos para criar um conjunto de ideias. A ciência sagrada é o saber transmitido por Deus ou pelo Logos à humanidade, segundo Blavatsky, que começou com Adão. Segundo, esta é a ciência que instruiu o ser humano a expressar sua natureza humana, divina, a mudança do ser à realização humana. Antes de ir para outra, aliás, nós estamos aqui para nos realizarmos como ser humano. Expressar o ser interno que eu tenho e me transformar num ser em evolução, não para morrer feliz da vida, aposentado, né? Como falava o Raul Seixas, que ele falava de uma forma jocosa, né? Vendo a vida passar, não sei o quê. Segundo, isso aí é um dos tópicos, voltando. Com o declínio da raça humana, e ela explica a Blavatsky que esse declínio se deveu à mudança de idiosincrasias dos povos. Os povos cresceram, mudaram a língua, mudaram os costumes e começaram a haver desentendimento entre nações, né? E aí as pessoas começaram a usar o conhecimento sagrado, que é magia, para fins pessoais, né? Notadamente na Atlântica, eles usaram a magia de forma absurda, né? E que é conhecido, cantado e decantado até hoje, a submersão da Atlântica em função das energias negativas que foram geradas por magia. Então, ainda na Atlântida, criou-se os mistérios, foram criados os mistérios por uma série de hierofantes para manter a sacralidade desse ensinamento, tá certo? Tá. E aí, quem recebia depois de estar preparado para recebê-la, né?
Não era alguém especial, mas alguém preparado. Então, aqui eu fiz um parênteses. Internamente, os candidatos passavam por provas para demonstrar que estavam preparados para entrar na tradição dos mistérios. A Clara Cody comenta que, segundo tratados ocultos, como eu disse, as provas estavam ligadas ao elemento da terra, da água e do fogo. Tá certo? Então, ocultamente falando, era apresentar o indivíduo aos elementais da água, da terra e do fogo. No Antigo Egito, vou contar rapidinho, quando o cara ia ser iniciado na pirâmide, tinha isso, descrição do senhor Liribita, tinha um túnel, um poço perto da pirâmide, que ele descia com guia. Quando chegava a uma certa altura, tinha um outro túnel que o guia falava para ele, vai sozinho. Aí ele ia sozinho, ele chegava num salão. Nesse salão tinha um desvio do Nilo, em que ele tinha que atravessar com a água na cintura e com correnteza. Não era uma prova fácil. Aí ele chegava do outro lado, ele tinha um salão que o chão estava em brasa, ele tinha que atravessar correndo. Aí ele chegava diante de uma porta em que tinha 2 argolas. Ele puxava, o chão descia e as luzes apagavam. Aí a porta se abria e os hierofantes pegavam ele. Ele passou pelas 4 provas, água, terra, fogo e ar. Aí ele era apresentado, não sei como, hoje em dia, algumas organizações fazem isso de forma simbólica, de forma alegórica. Toda a tradição dos mistérios é vivida modernamente e alegoricamente, tá? Bom, aí a tradição foi interrompida com o surgimento do catolicismo. Aqui, vamos tomar cuidado, né, para não ficar malhando a Igreja Católica, né? Mas o que aconteceu foi que aqueles padres do início do século da nossa era, eles estavam presos à letra morta. E todo esse conhecimento da tradição sabedoria estava na gnose. Jesus tinha a gnose ofita e ele ensinava essa gnose. Só que aí houve uma discussão entre o que era exotérico e o que era esotérico. E os apóstolos e Jesus estavam na linha esotérica e os outros, os pregadores, ficaram na letra morta. Quando a igreja passou a ter poder e status, com Alexandre colocando o cristianismo como igreja, a religião universal, aqueles padres passaram a ter poder de justiça, passaram a mandar. E aí eles perseguiram os mistérios, tá certo? Isso é chamado a Noite Negra da Alma, que vai de 200 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo, quando os mistérios tiveram que cair na clandestinidade. O que alegava a igreja que surgia? Não vamos confundir aquela igreja com o Vaticano de hoje, senão parece que a gente está falando mal do Vaticano. Eu não estou falando mal do Vaticano, sou católico. Então, o que falavam esses padres que surgiam, ou pregadores que surgiam? Que os mistérios, eles eram ateus, pagãos, e mexiam com vários deuses. Então, como estava surgindo a ideia de um Deus único, que era o que Jesus estava trazendo, né? Aí o que aconteceu? Eles passaram a ser perseguidos como hereges. Tá? Isso demorou uns 800 anos, até que na virada do 1000, 1100, começam a surgir associações filosóficas simbólicas, que não tinham o esplendor do Antigo Egito, de uma pirâmide, que não tinham os hierofantes. Para vocês terem uma ideia, nos mistérios da Grécia, em Eleusis, quando o cara era iniciado, tinha um caduceu de ouro chamado Tirso, em que o iniciado deitava de costas nele e ele ficava energizado em toda a coluna, e ele desenvolvia todos os poderes para poder entrar em contato, principalmente no plano astral, quando dormia, em contato com as escolas de mistério que tem no plano astral. Então, transferia a pessoa consciência nos planos sutis. Só de deitar no Tirso. O Tirso é um caduceu de ouro que a Grécia usou. Então, o que aconteceu quando surgiram as associações simbólicas? Elas falavam de um Deus único,
para a igreja não perseguir, e aí eles tomaram roupagens como a gente conhece, Templário, Rosa Cruz, alquimistas e maçons. Então pegaram essa tradição e reviveram de forma simbólica. Na maçonaria, quando a pessoa é iniciada, simbolicamente ela é apresentada aos espíritos da natureza, mas simbólico. Não tem um hierofante lá para fazer aquilo se transformar numa realidade. Na Rosa Cruz, a mesma coisa. Nos Rosa Cruzes, tem vários deles, tem um que está cheio de monografia, que ensina a pessoa a desenvolver poderes específicos e poderes latentes, né? Bem, então cabe a pergunta, estou raciocinando por vocês. Os mistérios ocorreram em diferentes civilizações, Antigo Egito, Grécia, Creta, né? Creta são os Pelaios, não era a Grécia. Palestina, Grécia, Roma, Jerusalém. Daí começa o catolicismo, tá certo? Até essa época, como já falei, ele passava por provas iniciáticas. E aí, olha o que Sócrates deixa registrado. Isso é histórico. Tá? Sobre esses hierofantes que tomavam conta dos mistérios. Eram iniciados gênios de grande poder, que não eram meros mortais, vai dando uma olhada, que mantinham a tradição de uma venerável ciência, ciência sagrada oculta, que passou de geração em geração. A tradição dos mistérios ou a tradição sabedoria, como Blavatsky chama. Eram iniciados gênios de grande poder que não eram meros mortais. A gente fica pensando, passaram por quê? Por cerimônias. A teofania é uma cerimônia que é feita com a presença de sacerdotes, em que a pessoa recebe a presença divina em si. E aí o que acontece? Ela multiplica todos os seus poderes e valores. Ela se transforma em outra pessoa. Nas iniciações, é mexido energeticamente com os corpos sutis do homem. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele tem outra energia, ele tem outra consciência, ele tem outro entendimento, ele se distingue do homem comum. Para isso, ele passou por provas, por testes e foi preparado. E assim mesmo, às vezes, tem um ou outro que escorrega, né? Bom, eu pulei aqui, ó, eu caí direto para cá e pulei, mas enfim. A tradição foi interrompida com o catolicismo, esses centros caíram na clandestinidade e ressurgem como associações simbólicas. Bom, então, aqui, por isso que agora eu precisei voltar, porque ele tinha pulado essa parte. Nesse ponto, cabe a pergunta, qual é o papel dos legisladores dos mistérios, gênios de grande poder, que não eram meros mortais, que mantinham a tradição no ressurgimento das escolas de mistérios, como associações monoteístas. Nós estamos falando de associações que trabalhavam com as coisas de forma simbólica, como eu dei o exemplo agora. Então, eles preservavam os mistérios desde o Antigo Egito. O que eles fizeram agora que caiu na clandestinidade e as escolas de mistério passaram a ser associações? Vocês têm alguma ideia? É interessante a gente pensar nisso. Quer dizer, eu tenho uma tradição, ela não acabou, ela continua até hoje. Então, eu quero apresentar para vocês, criei suspense. Bom, esses santos seres, eles continuam observando as pessoas que se interessam pela tradição, sabedoria, pela ciência sagrada. Quer como vocês nessa sala, ou quem nos assiste, que fica querendo saber o que teosofia é, o que a ciência sagrada é. Né? Então, eles observam e veem, porque eles têm o poder da vidência, clarividência, e de veem através dos planos, eles veem como as pessoas reagem às provas simbólicas que eles passam nas associações monoteístas, já que não existe mais os centros de mistérios como na antiguidade. Eles observam como o candidato vai reagir com o novo conhecimento dado. Porque tem gente que se embanana, né? Tem gente que pega o conhecimento e usa para benefício pessoal,
tá certo? Antigamente, a relação era direta, mestre e discípulo. Eles tinham um convívio direto, conviviam, entravam nas pirâmides, o sacerdote estava lá, hoje não. Então, tem que saber como a pessoa vai usar esse conhecimento, tá? E aqui fala Clara Colde, eles observam psicologicamente as reações dos candidatos à prova para ver a natureza emocional do Deófito. Você sabe que não basta estar bem instruído, se emocionalmente você não tiver preparo emocional, você mete os pés pelas mãos e é capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Então, a inteligência emocional, a administração emocional que eu tenho da minha vida é o passo que me dá segurança para usar um conhecimento sagrado. Senão, eu vou usar para benefício pessoal. Eu só queria fazer um breve parêntese, né? Que Alexandre o Grande ele foi muito importante para a difusão da cultura grega, mas ele foi destruindo as escolas de mistério. E ele matava os hierofantes e punha preposto, que nem o pelego. Então ele punha preposto e o cara não entendia nada de mistério. Porque na antiguidade, antes dele aparecer, as escolas de mistério influenciavam os governantes. Os governantes passavam por treinamento nas escolas de mistério, na tradição sabedoria. Alexandre, ele vai destruindo. Ele chega na Frígia, onde tem o Nogórdio, que é uma expressão que se usa até hoje, que só os iniciados sabiam desfazer o Nogórdio. Ele vai, isso é mole, pegou a espada e cortou o Nogórdio. Então, Alexandre, ele era um bárbaro, um poder bélico e militar enorme, foi até a China, não sei o quê, mas para as escolas de mistério ele foi complicado. Tanto que quando Jesus nasceu, ele nasce dentro de uma comunidade que, de certa forma, ela não tinha a mesma transparência que tinha há 300 e poucos anos antes de Alexandre surgir, que eram os essênios, estava dentro dos nazarenos, e os essênios eram uma parte dos nazarenos. O que aconteceu? Aconteceu que as escolas de mistério, que naquela época já tinham que trabalhar, mas isso foi por causa de Alexandre. Depois vem a perseguição por causa da Igreja Católica. Bom, então, o que aconteceu? Na ausência de centros de treinamento, o que acabou acontecendo é o autoconhecimento, o caminho da mudança de ser. Tá? Então, anteriormente, desenvolver os poderes para ser. Atualmente, ser para os poderes aflorarem e servir a humanidade. Quem que é o arauto dessa mudança? Quem é que vem chutar o pau da barraca, como se fala vulgarmente, em todas as tradições que ocorreram no século passado? Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti é o arauto dessa mudança. Ele fala que a salvação é individual, é interna, não vem de fora. Agora, vocês veem ele indo contra uma igreja católica de 2000 anos que dizia que a salvação vem de Jesus. Aí ele fala, não, a salvação não vem de Jesus, a salvação vem de você. Ele inverteu, pôs de ponta cabeça. Um menino, tinha 14 anos quando escreveu Os Pés do Mestre. Um livro que é lido, relido e cada vez mais por toda a humanidade. Eu vou em tudo quanto é lugar, os caras nem sabem que a Sociedade Teosófica existe, estão lendo lá Os Pés do Mestre. Então, o que aconteceu na abordagem atual da tradição sabedoria? O que existe é que as pessoas agora estão fazendo um trabalho, que é um trabalho de ser melhor, entrar em contato com essa sabedoria divina através da relação que ela tem com o seu ser interno,
Quem nos ensina e nos instrui é o ser em nosso coração. É ele que abre as portas para o conhecimento. E aí, pelo autoconhecimento e pela transformação do meu modo de ser, eu vou me preparando para entrar em contato com a sabedoria divina. Antes era na raça, né? Eu queria ver, né? O seu Lidibiter fala que o esplendor do Antigo Egito era uma coisa assustadora. Cidades inteiras cantando. No meio dos hierofantes tinha altos, grandes iniciados. Quando os mistérios surgiram no Antigo Egito e surge Tote, Tote era um 7º grande iniciado. O nosso Tote, que depois veio a ser Siddhartha Gautama, que os gregos chamam de Hermes de Trimegistos. Bom, e aqui eu estou chegando então mais uma discussão mais dia a dia com vocês, tá certo? Quais são as motivações, motivos e tendências que fazem a pessoa buscar as novas organizações. Então, está cheio de gente procurando o conhecimento esotérico, não é mesmo? Como eu falei no começo da palestra. Tem gente se formando em tudo. Tem terapeuta com 30 especificidades. E aí eu quero fazer 2 reflexões com vocês para fechar o raciocínio. Uma é baseada no que o Ramakrishna fala. Aonde está o teu coração? Aonde está teu coração é o que você é. Eu posso estar apaixonado por eu estou na sociedade teosófica há um tempão, sou apaixonado pela teosofia. Onde está o meu coração? Está na ciência sagrada? Eu acho que se tivesse eu já estava iluminado. Então, isso é a pergunta, o cara, eu dei o exemplo aqui, eu faço yoga, eu estudo, eu medito, mas onde está o seu coração? Está certo? O que significa a ciência sagrada na sua vida? Porque eu medito de segunda a domingo, mas eu não perco a balada do sábado à noite por jeito nenhum. Se eu não for na balada, a minha vida não existe. Porque o teu coração está lá, admita, não tem problema nenhum, vá meditar, mas saiba que teu coração está na balada, não está no yoga. Para eu lidar com o yoga, para eu lidar com a tradição sabedoria, eu estou mexendo com o sagrado. Eu estou mexendo com uma tradição que foi dada por Deus, pelo Logo Solar. Não dá para ensinar a andar de bicicleta sem ter realizado, sem primeiro ter andado de bicicleta. Concorda? Sempre quem ensina a gente a andar de bicicleta é quem já andou. Não, a gente cai. Então vamos parar para pensar. Vou dar o exemplo do Ramakrishna, que é muito interessante, que ele fala que tem 4 tipos de homem. E ele associa esses 4 tipos de homem, eu vou falar um pouco mais baixo, veja se vocês escutam. Ele associa esses 4 tipos de homem a 4 peixes. Ele fala que quando o pescador joga a rede, tem 4 tipos de peixe. Um que entra na rede, fica dentro da rede e não percebe que está na rede. Tem outro que entra na rede, vê que está na rede e quer sair e não consegue. Tem outro que entra na rede, vê que está na rede e sai. E outro que nem entra na rede. Ele fala que a rede é o mundo. Então, quando o pescador, que é Satanás, por exemplo, joga a rede, ele não está fazendo nada de mal. O que depende de que tipo de peixe você é. Se eu sair daqui e for num lugar que está tendo luta de faca, ou eu vou matar, ou eu vou ser morto. Se eu sair daqui e for numa igreja e ficar rezando, é outra coisa. O mundo está aí, que tipo de peixe eu sou? Porque a maior parte das pessoas vive entre o 2º e o 3º tipo de peixe. Vê que está na rede e às vezes não consegue sair. É o 2º tipo. Por quê? Porque existem muitos apelos do mundo.
Eu, como Fernando, eu tenho uma identificação de necessidades humanas, egóicas e psicológicas que me fazem identificar com o mundo dessa forma. Tá certo? Então, a pergunta é: onde está o meu coração? Tá? Pensem nisso, tá bom? Eu acho que esse é o ponto central da nossa vida, né? A pergunta é: nós estamos dispostos a arcar com o desafio de viver de acordo com a sabedoria divina? Tá certo? Bom, a segunda reflexão que eu quero fazer de forma bem breve é o conceito da salvação. O sentido comumente empregado de salvação é o resgate para uma vida melhor, principalmente depois de morto, né? Então, ela sempre foi vista como algo pessoal e intransferível. Mas quando a gente estuda a salvação do ponto de vista da ciência sagrada, a salvação ela é coletiva. Tá? O que é individual? O que é individual é a realização de cada um. A minha realização faço eu não posso fazer a realização pelos outros. Então, quando eu me realizo, a minha realização é pessoal, mas os resultados da minha realização se transformam como, que seria a salvação, entre aspas, como uma contribuição para o coletivo. A luz no caminho diz lá que é o caminho que é iluminado por todos aqueles que trilharam antes de nós, que deixaram um conhecimento que nos permite favorecer o caminhar nos dias de hoje. Então, a gente tem que entender que essa ciência sagrada, ela fala de uma salvação para transformar um indivíduo numa pessoa que vá contribuir para o todo. E aí a nossa preocupação de usar a ciência sagrada de forma indevida, se apropriando dela e trabalhando com ela de qualquer forma, né? Com essa proliferação de conhecimento indevido que tem. Bom, a Besant dizia que espiritualidade é a habilidade de intuir a unidade de toda a vida. Ninguém se salva sozinho, todo mundo melhora. Tá? Que é a proposta da nova era, né? Rapidamente, um dos Mahatmas que inspirou a fundação da Sociedade Teosófica, ele dá a escada de ouro, que são as motivações e virtudes para o caminho iniciático. Vale a pena conferir. São 13 degraus: vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que nela pusemos nossa confiança e cremos que o instrutor a possui, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Esta é a escada de ouro por cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é qualquer um que faz. Mas está aí o que o Mahatma deixou de legado. Veja que o último degrau é mira constante no ideal de progresso e perfeição humana. Aonde está meu coração? Se eu não tenho o meu coração não está centrado na mira constante de progresso e perfeição humana, eu vou na balada sábado à noite. Não tem problema nenhum, mas tenha ciência que o teu coração está aí. Bom, eu acho que aqui eu acabo. E o que eu quero dizer é que muita gente trilha o caminho iniciado sem realizar Deus interno em suas vidas. A realização do Deus interno na nossa vida, o despertar do Cristo interno, é o que São Paulo fala: sinto em mim as dores do parto. Era um processo psicológico, era um processo energético que ele estava falando, da manifestação do ser interno na vida de cada um. E é esse renascimento
que transforma o homem num Deus encarnado, que é o final do caminho iniciático para júbilo de toda a humanidade. Todo aquele que se ilumina, ele traz uma contribuição para a humanidade. Então, essa é o que eu queria falar sobre a tradição sabedoria, os nossos cuidados com relação a ela, onde está nosso coração, e tratar ela como verdadeiramente sagrada. Agradeço a todos, muito obrigado.